Salve, salve pessoal! Estamos de volta para mais um episódio de Rolê Crítico. Hoje eu, Bel Domingos e meu amigo Rodelban estamos aqui para falar sobre coisas nerds, vozes das nossas cabeças, coisas que gostamos e dar espaço para todo mundo falar sobre o que acha de obras, jogos, videogames, de, sei lá, vídeos no YouTube, séries, filmes, todas as coisas nerds, geeks que a gente gosta. E vozes das nossas cabeças, obviamente. Porque... Tudo pelas vozes das nossas cabeças. Exato. E aí, Bel, A como é gente que não você leva tá? nada muito a sério. Eu tô bem, e você? Tô feliz de estar aqui de volta. Faz um tempinho a gente teve um pequeno hiato aí. Novamente a vida acontece, mas a gente sempre volta, né? Voltamos com um assunto muito legal, inclusive. Hoje vamos falar sobre Frieren. Sim, vamos deixar um pouquinho acumular um pouco mais Critical Role, né? Pra gente falar. Mas a gente vai trazer agora uma coisa que, assim, ó, acho que se tornou um dos meus animes favoritos aí dentro da... Eu tinha um tier list lá de animes e Frieren acho que atingiu o top 1 rapidamente. Nossa, top 1, achei que você ia falar tipo top 5, alguma coisa assim. Não, assim, o fato dele quebrar um pouco aquela mesmice, né? O clichê, eu achei que isso foi muito legal. Então isso fez com que ela subisse mais. Mas, antes de mais nada, não esqueçam de ativar o sininho, dar o like aí na página e, obviamente, para vocês não perderem vídeos que a gente lança aqui, beleza? Deixa os seus comentários também, né? Porque afinal... Claro! A gente gosta de saber o que vocês estão pensando também. Exato. Aproveite. Então, se você ainda não está inscrito, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao nosso canal. E saiba que aqui nada a gente leva muito a sério. A gente tá falando só o que a gente acha, ligamos nossos achômetros, falamos o que a gente acha, só a nossa opinião. E a gente também gosta de ouvir a opinião de vocês e nem certo nem errado, muito pelo contrário. Exato. Então, vamos começar falando sobre Frieren, um anime que ganhou como Anime of the Year, né? Então... Merecidíssimo. E eu vou dizer que, assim, já voltando no assunto, o fato dele quebrar esse paradigma de história, porque a gente tem muitos animes, na verdade, e muitas histórias que começam sobre alguém que foi parar no outro mundo como Isekai, ou... Aquela jornadinha do herói. Aquela jornadinha do herói, o cara que ele tá naquele mundo e tem que vencer o rei demônio e assim por diante, e Frieren já quebra isso logo de cara, porque na verdade a história começa no depois. É a jornada depois que o grupo vence o rei demônio. E isso eu achei, assim, demais. É, muito incrível. Bom, antes disso, eu vou aproveitar e falar, se você não assistiu ainda, saiba que terão spoilers aqui, então não estejam desavisados, tá? Porque a gente nunca consegue se conter nos spoilers. Aqui a gente tá falando sobre a premissa principal, então a gente não falou sobre nada, mas estejam avisados, certo? E sim, essa parte do Frieren eu acho muito legal. Bom, obviamente tem uma pegada muito de RPG, então já pegou a gente ali no comecinho, né? Um grupo de aventureiros que tem que fazer a quest, se unem para derrotar o rei, enfim. Mas a gente começa a conhecer a história deles depois que acaba a história do grupo, né? Então, é a jornada depois do fim. Uma coisa que eu acho, assim, até meio Machado de Assis das ideias, eu acho muito interessante essa pegada do que vem depois e que faz muito sentido na história dela. Afinal de contas, ela é uma elfa, então isso pra ela é uma pequena parte do tempo, né? Que eu acho que isso que é tão genial, assim, ao meu ver, que encaixa muito bem na narrativa, né? Porque como ela é a única elfa do grupo, pra ela essa passagem do tempo, esse depois do fim, ainda tem muita vida. Exato. Enquanto que pra eles, depois do fim, é provavelmente esperar o fim da vida. Então, e isso é uma coisa que a gente vê desde o começo, porque sempre se fala no fato dela ser uma elfa, dela viver por muitos anos, de ela... enfim, e que aquele tempo que ela tá ali,
foram 10 anos, né, que eles estiveram juntos. Aqueles 10 anos que eles estiveram viajando, ou foi após 10 anos que a história se passa, enfim. Mas o grande lance é que eles estão voltando, começa com eles voltando da luta que eles tiveram com o Rei Demônio. E aí essa volta já traz aí um conceito de tempo, que é o conceito dela, né? Porque a gente tá vendo tudo pelo olhar dela, de certa forma. O anime, tudo é pelo ponto de vista dela. E como aquela janela de tempo que ela esteve com aquele grupo, com o Himmel, com... Ai, meu Deus, o Aizen, com o Hatter. Então, assim, aquele curto espaço de tempo que eles estiveram juntos, pra ela, não é nada, levando em consideração a vida dela. E, inclusive, isso no decorrer do anime a gente vai vendo cada vez mais. E aí mostra muito esse olhar do tempo, né? E também do arrependimento, né? Porque ela começa a crescer de verdade, assim. Sim. Ela começa a ter uma jornada dela, né? Isso. Mesmo que diferente dos outros. Eu acho que o anime em si, ele vai tratar justamente sobre a questão do tempo, né? Obviamente, colocando a morte como um fator importante, né? Porque a gente dá valor à vida pela morte, né? A gente sabe que a vida vai acabar, então a gente se empenha ali para fazer as coisas acontecerem. E como ela tem mais tempo de vida, então a morte para ela é um conceito mais abstrato, vamos dizer assim, né? Não é tão presente. E aí quando ela se depara com a morte, né? Com o fim dos outros, ela começa a reparar o quanto o tempo é valioso. Então essas questões sobre tempo, escolhas, vida, morte, arrependimentos, né? É um tema que vai estar sempre girando ali em todos os capítulos. A gente vai vendo ela refletindo sobre isso de alguma maneira e passando a dar valor, né, nas coisas que ela viveu e nas coisas que ela ainda pode viver nesse tempo de vida dela, e valorizando o tempo também das outras pessoas, né? Eu acho que o que eu sinto muito é ela abrindo esse olhar para os outros. Não só olhando para si, né? Olhando para como também os outros encaram a vida, enfim. Esse anime me deixou muito reflexiva, vou te falar. Que quando eu assisti, eu fiquei... o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Eu não sou elfa, meu tempo vai acabar. E tem uma coisa do conhecer o outro que esse anime fala o tempo todo, né? Tipo, o quanto que a Frieren conheceu de verdade o Himmel, o Aizen. Então, assim, o quanto que ela realmente conheceu eles. Ela esteve junto com eles, viajou junto com eles, mas o que ela perdeu. Então, e durante o anime vai mostrando cenas do passado, de coisas que ela vai relembrando e que ela vai percebendo que ela perdeu. E o porquê que eles valorizavam tanto aqueles pequenos momentos. Obviamente porque a vida do humano é curta perante ao que ela vive. Mas mesmo assim, que a forma como como ela não se conectou com eles, ela não se deixou conectar, né, com eles. Como ela começa a perceber isso conforme ela começa uma nova jornada, né? E traz tudo isso à tona para ela, todas essas memórias e todas essas coisas que acontecem ali com esse novo grupo que ela tá. E inclusive quando ela vai embora, né, da capital, se eu não me engano, que eles voltam lá, todo mundo comemora, venceu o Rei Demônio, blá blá blá. Ela fala assim: eu vou viajar 50 anos, daqui 50 anos eu volto. E aí quando ela volta, o Himmel já está velho. Aí a gente tem todos os acontecimentos que tem ali dentro do anime, sobre a perda, sobre tudo. E aí a gente começa a perceber que ela, durante a nova jornada, ela já começa a tentar um pouco se conectar um pouco mais. Obviamente com a ajuda e um empurrão dos seus antigos companheiros, mesmo eles não estando ali. E que é muito essa questão
as memórias, a conexão com a memória, e que é uma coisa muito humana, né? Pensar nisso, né? Então é uma coisa, isso que eu acho legal, apesar de toda a animação, toda o traço, o desenho assim, ser animal, né? Ser incrível, ser muito bonito, as músicas, a trilha sonora, assim, é pura poesia, direção de arte, fotografia, assim, cara, é impecável. Não tem o que falar. Não tem o que falar. E aí você ainda traz essa camada por trás, essa leitura, esse segundo nível de leitura dentro do anime. Sim, maravilhoso, maravilhoso, sim. E a gente acompanha ela, né, nessa segunda jornada, né, depois do fim da jornada, né. Eu acho também interessante isso porque Beyond the Journey's End, né, se eu não me engano que é o título, porque pra ela ainda tem caminhos depois do fim, né? Sim. E fica muito claro, pelas memórias dela, principalmente, o quanto o grupo valorizava o momento que eles estavam juntos, valorizava, porque eles passaram acho que 10 anos juntos, se eu não me engano, né? Acho que foram 10 anos viajando, e aí... Isso. Eu não sei se foram 10 anos viajando na ida e 10 anos na volta, porque eu sei que a volta foram 10 anos, que depois... que o anime começa 10 anos depois deles terem vencido o Rei Demônio. E aí a gente percebe, porque o começo dessa jornada é ela indo de novo até os domínios do Rei Demônio. E o quanto tempo levou pra eles irem, né? Pra ela 10 anos não é nada, mas o quanto que tá sendo durante esse novo episódio que ela tá, com esses novos companheiros, que ela vai uma das companheiras, ela foi encontrada pelo rei, ai meu Deus, eu sempre esqueço o nome dele, Aizen? Não, pelo Heider, sabe como é, né, que é o sacerdote. E obviamente depois o cara que foi treinado pelo Aizen, né? Então é muito interessante ela se conectando novamente, ela viajando novamente e ela indo novamente para que a gente começa a realmente vivenciar, porque os episódios, assim, tipo, 4 meses depois, 6 meses depois. Então, assim, o pessoal tá viajando com ela e tá crescendo junto com ela. Então, isso é muito legal. E eles, apesar de serem muito mais novos do que ela, acabam ensinando ela sobre muitas coisas. Que ela... não porque ela não é sábia, não porque ela não tem conhecimento, ela é uma das grandes magas que existe no universo, né? Mas porque justamente eles têm essa parte muito humana, muito de conexão, e às vezes eles até nem estão tentando ensinar nada pra ela, vamos dizer assim, mas só por ela ter aquela experiência de vivenciar, às vezes vivenciando uma situação que é parecida com uma situação que ela já vivenciou, e ela pode ter aquela memória e escolher agir de uma outra maneira, ou escolher... trazer aquela memória e manter aquela memória viva de uma outra forma, que eu acho muito bonito também, né? Então, por exemplo, quando a aprendiz dela, Fern. Como chama? A Fern fica doente e ela cuida da Fern porque ela lembra de quando ela foi cuidada. Então ela passa pra frente nessa questão de segurar na mão, que é uma forma dela demonstrar carinho, porque foi a forma como ela aprendeu que demonstraram carinho por ela. Então, o anime é muito forte, assim, nessas cenas. Eu acho de uma sutileza muito grande a forma como é tratado, sabe? De como a gente também escolhe manter viva as pessoas pelas nossas ações e memórias que ela traz, né? Então ela, como já viveu por muito tempo, e a gente até vê algumas cenas de tem estátuas de heróis que ninguém mais lembra, ninguém mais sabe o que fez, porque já foram muitos anos, não tem mais ninguém vivo que recorda daquela história. Ela é uma dessas pessoas que já viu pessoas indo embora, né, e tendo seu nome perdido pelo tempo, e ela escolhe, no tempo que ela tem, manter a memória dessas pessoas vivas. Sim. Ela escolhe que isso é o que ela pode fazer por essas pessoas. Nossa, é incrível, né? Eu acho que tem tantas camadas que a gente pode falar aqui. Sim, pensa que ela, antes de uma pessoa que não se conectou, né, tanto,
ela muda completamente, onde ela começa a ensinar, começa literalmente ela ensina, ela aprende, né? Então ela aprende com a Fern, aprende com o Stark, né? Finalmente, como eu brinco. Depois ela, não só isso, ela começa a se emocionar, que você começa a ver que ela começa a se conectar com algumas coisas e ela começa a perceber que ela sente falta daquele passado que ela não se conectou. E aí ela percebe que ela perdeu, que ela não consegue mais recuperar isso. E então isso é muito bonito, é muita poesia a história. E incrível como ela também se consegue ver a evolução dela e todo o crescimento dela, como ela realmente amadurece emocionalmente, ela começa a experimentar mais, coisa que, tipo, ela fala, não, seria assim, daqui 50 anos talvez eu experimente, não tem problema, sem pressa, sabe? E ela ter esses novos companheiros, ter a Fern, ter o Stark junto com ela, como isso começa a mudar a forma dela de ver o mundo. Sim. Eu acho isso... E é tocante também porque a gente vê que tem uma relação entre ela e o Himmel, né? Sim. Que aparentemente, pelo que a gente vê, não se desenvolve assim, né? Eles não se tornam um casal, enfim. Ela não percebe ela não percebe as entrelinhas, ela não percebe as sutilezas, porque ela é tão presa ao fato de que ela não precisa se conectar com as pessoas, primeiro, porque essas pessoas vão embora, e ela sabe, e segundo, o tempo de vida que você tá com aquelas pessoas é tão pequeno, por que se conectar? Então, até mesmo a mestra dela, a Flamel, né, que a gente descobre que a mestra dela era uma humana extremamente poderosa, tenta ensinar pra Frieren sobre conexões, e é muito raso o quanto que ela consegue alcançar. E só depois que a Frieren começa, quando ela volta a pensar na mestra, que ela fala assim, é verdade, né? Sabe, ela começa a ter esse interesse pelos laços humanos. É isso. Ele tem interesse por criar laços, em geral. Sim. E eu li em algum lugar, e agora, se eu tiver errada, vocês vão me perdoar, mas é que já faz um tempo, que Frieren quer dizer frio ou fria, sei lá, não sei, gente. Procurem aí. E era uma matéria que eu tinha lido falando sobre várias palavras que tem no anime que fazem referência ao, enfim, o que tá acontecendo ali. E aí seria justamente por isso, né? Ela é uma pessoa uma elfa, que no começo se mostra muito fria e muito pragmática. Ela é muito... se você vai morrer depois, então por que a gente vai... Se depois eu posso fazer isso, por que eu vou fazer isso agora? Pra ela é tudo muito lógico. Uma das magas mais poderosas que usa feitiço comum pra derrotar os seus inimigos. E ensina somente o feitiço comum, porque fala que esse é o suficiente pra vencer os magos os magos atuais. E como é exatamente isso, é prático. Prático e direto. É isso. E isso enfim, transborda no anime inteiro como ela começa a ficar um pouquinho mais quentinha, né? e é o contraste, né? Porque ela seria Frieren e a mestra dela é a Flamel, né? Ela seria o fogo. Exatamente. Elas são duas... E a Flamel, ela... Todas as coisas que ela faz, né? Que ela fez, no caso, que a gente descobre... Todos os feitos, né? Porque ela é conhecida como a grande maga Flamel, que criou as barreiras, criou as proteções, criou magias, enfim. E como a gente começa a descobrir que os humanos, pelo fato do tempo curto, né? Eles aprendem rápido, eles são mais rápidos para
para se desenvolver. Então isso também coloca no contexto lá do anime, perante aos demônios, né? Que são aqueles que passam a vida inteira se aprimorando pela magia, por exemplo, né? Então, e como a gente tem esse contraste de criaturas que literalmente passam pela imortalidade quase, né? E como que é a visão de cada um deles, cada um dessas criaturas, né? Os demônios, os elfos Sim. e os humanos, dentro desse contexto do tempo, né? Do contexto de mortalidade em si. Eu acho que assistindo ao anime, a gente consegue ver, assim, transparecer ali o quão os humanos eles têm que fazer por fazer ali, porque eles, perto das outras criaturas, eles são mais perecíveis, eu brinco, né? Mas fala a verdade, você chorou? Ah, com certeza, várias vezes, inúmeras vezes. Eu falo que a trilha sonora, e assim, isso que eu falo, é uma junção de várias coisas que faz a gente ter a emoção e dele se tornar um dos meus, assim, o anime favorito hoje em dia. Olha que tenho um tempo aí de casa, né? Você já viu vários? Antigamente, meu top 1 era Full Metal Alchemist, né? Por conta da lei da troca equivalente, que eu gostava, né, desse conceito, e obviamente de toda a história, o peso que a história tem. Mas a Frieren ocupou o lugar exatamente por... Quando eu comecei a assistir, ele quebrou vários paradigmas que eu tinha de histórias, né? Então, vários padrões que a gente tinha de histórias, então a história já começando pelo após a vitória deles e começando a mostrar uma nova jornada, um crescimento de uma personagem que é eterna, é elfa, né? Então, então assim, tudo isso fez com que esse anime se tornasse um dos meus favoritos, o mais favorito no momento. E eu tenho uma visão assim do anime que quando eu assisti, por eu ter trabalhado como designer e tudo mais, e ter trabalhado como diretor de arte, diretor de criação, vendo a fotografia do anime, assim, é incrível o enquadramento, o ponto onde tá o rosto dela perante ao resto, os quadros que são colocados lá dentro, né? Assim, o anime é maravilhoso nessa parte. E como ele casa esses momentos com a trilha sonora, né? Porque a trilha sonora de Frieren, eu brinco que é minha trilha sonora de academia. Eu tô na academia, tô com Frieren no ouvido. Então... E é incrível como eles conseguiram fazer a música, por exemplo... Tem a cena do penúltimo episódio, né? Que é o episódio mais bem animado do anime inteiro, né? Cara, aquele 1x1 lá, né? Na verdade, 2x1, na verdade, né? Foi assim, espetáculo, com aquela música tocando no fundo, explosões, o brilho, e momentos como... um episódio antes, quando ela destrói a barreira, que, sim, tipo, a cena muda com a expressão de cada um dos personagens, conforme vão falando assim, o que você vai fazer, e todo mundo ficando assim, eu não acredito que você vai conseguir fazer, e ela simplesmente destrói a barreira e todo mundo fica, tipo, quem que é ela? Aí fala assim, ela tem o mesmo nome da maga que derrotou o Rei Demônio. E todo mundo fala assim, sabe? Faz sentido. Faz sentido. Então, assim, além de todo esse contexto humano, você tem uma das criaturas mais poderosas dentro desse conceito, que ela tenta ser o mais simples possível. Sim. Mesmo tendo tudo isso por trás. Então, por que a gente tá parando pra ajudar a carroça? Por que a gente tá fazendo essa side quest? Não, vamos fazer, porque a gente tem que tomar... Ela aprendeu que precisa ser feito, precisa ajudar, precisa tomar o tempo, enfim, é lindo. É um anime lindo.
É lindo demais. Mas, e a parte do RPG? A parte do RPG é maravilhosa também, né? A gente tem Quando você vai assistindo e fica... Você fala assim, nossa, Eu vi isso. é um grupo completo. Tem o curandeiro, né? Tem a cura. A maga. Tem a maga, tem a cura, o guerreiro e o DPS. É, tipo, que a gente até brinca que um é o tanque e outro é o DPS. Né? Então é muito bom isso, porque a gente vê assim, RPG na veia ali. Ah, e ela abrindo os baús mímico? Nossa, isso aí é um clássico. Ponto fraco da Frieren, abrir baú mímico. A hora que ela dá aquele puta explicação, assim, o que você vai abrir de novo? Porque eu tenho 98% de ser mímico, mas tem 2% de não ser, e esses 2% é maravilhoso, eu não sei o que, e ela vai lá e é um mímico, sabe? Então eu tô esperando o dia que ela for fazer isso e não é um mímico, é tipo uma coisa tipo espetacular. Um grimório, que nem ela, que ela tá caçando grimório, né? Eu tô esperando o dia que vai aparecer o cubo mágico. O cubo gelatinoso, na verdade. O cubo gelatinoso, que é o meu favorito. Mas tem vários momentos no anime que você olha e fica, nossa, isso aí é um clássico RPG de mesa. Tipo, só quem viveu já sabe que o do Mímico realmente é um clássico. Mas até a cena que eles entram na dungeon e eles têm o duplo, né? Tipo, aquele... A duplicata. O duplicado deles, aquele ser, né? Que é eles têm que enfrentar a si mesmo também, é um clássico. Quem já jogou Baldur's Gate já sabe. Mas acho que tudo isso, assim, pra gente em particular, ainda dá um sabor a mais, assim, sim, pra diversão do anime. E Dungeon tem que se vasculhar cada espaço dela. E ela faz. Cara, pior que isso me lembrou muito o meu pai, porque... Meu pai adora jogar Diablo. E aí, enfim, eu e meu irmão, a gente acabou jogando também. Nosso jogo, enfim, de família. E aí, quando a gente vai jogar, tipo, vai jogar no videogame e os outros ficam assistindo. E aí, por exemplo, o meu irmão não gosta de abrir o mapa inteiro. Tipo, se você abriu... Você jogou Diablo, né? Se você já abriu... Se você já foi pro lado certo, você já consegue, tipo, ir descendo, sim, vamos dizer, na dungeon. E aí o meu pai fica muito puto. Ele fica tipo, por que você não anda em todo o mapa antes de descer? Vai que tem um baú. Vai que tem alguma coisa pra você pegar. Vai que tem um clássico jogador de RPG. Exato. Tem que explorar o mapa todo. Vai que tem algum tesouro lá, tem um drop, tem uma criatura lendária que você vai ter que... Enfim, é bem Diablo isso. E ali no Frieren o que a gente vê é RPG puro. É RPG puro. Tem ali cada um com a sua role, né? Com seu especificidade, né? Com cada um ali tem a sua função. A gente vê até eles quando eles descansam, né? Fazem um descanso longo, fazem um descanso, sim, curto. Pra quem joga D&D, né? E, assim, eu falo que é um anime de fantasia. Então, os monstros estão ali também. A magia, assim, como a magia é feita também, eu acho muito, muito legal. Sim. Porque tem a magia sagrada, que não tem muito... Não é muito bem explicada, né? Porque as outras são dos magos, elas são como fórmulas matemáticas, né? Porque em um, sim, dos capítulos a Frieren até fala sobre como funciona a magia, e pra quem pegou, quem não pegou, se ferrou. Mas mostra como a magia é uma forma matemática. Então, assim, você vê que o cara que quer ser mago precisa ser crânio, precisa ser inteligente, tá aí. Modificador principal, inteligência. A build de inteligência. Já o sacerdote, ele precisa ter fé, ele precisa ter a magia de sacerdote precisava ter essa conexão, apesar que a Frieren consegue, porque ela aprendeu através de um dos grimórios a usar uma magia de cura leve. Ela não consegue usar outras, né? E é bem legal que isso é outra coisa que também é falado bastante sobre ressurreição, tanto que um dos motivos que ela tá tentando ir para o continente do Rei Demônio é porque lá diz que
a um lugar onde os heróis, onde as pessoas, onde você é capaz de encontrar aquelas pessoas que você perdeu, né? Então, Sim. e ela tá indo atrás disso por conta dessa conexão que ela fez de que ela perdeu algo no passado e ela precisa pelo menos tentar reaver isso, né? Conversar novamente pra falar que realmente ela aprendeu. Então, assim, são coisas que dentro desse anime, assim, é mágico, do começo ao fim. Aí você tava falando e eu tava pensando também nos episódios que ela tem que fazer o teste lá pra ganhar o negócio de maga, né? Certificado O lá. nível certificado de mago. E Mago de aí a primeira gente classe. vê. E a gente vê todos os magos ali, né, numa competição pra conseguir o seu certificado. E a gente vê que existem vários tipos de magos e vários tipos de magia e vários tipos de especialização em magia e forma como eles encaram a magia e como eles castam a magia e como eles pensam em usar mesmo as suas habilidades, né, determinado pela situação. Então todos têm que fazer a mesma coisa, mas cada um vai encontrar ali uma forma de fazer, né? Que é capturar lá o pássaro, então cada um vai usar a sua especialidade mágica, vamos dizer assim. E eu achei isso também bem interessante, né? Porque às vezes quando você pensa numa party, você sempre pensa em coisas diferentes para que cada um tenha uma especificidade. E nesses episódios a gente vê só mago. Só mago. E ainda assim, cada um do seu jeito e cada um com a sua especialidade. Inclusive tem uma que eu acho que não é maga. Ela... Sim, Ela parece ser feiticeira. Então. E é muito... Mas ela o conceito dela, da magia dela, é muito interessante. Por quê? Que aí vem outro conceito da magia dentro do mundo de Frieren, que é a imaginação. Então, isso é muito legal mesmo. Então você ser capaz de imaginar aquilo acontecer é o que faz acontecer, faz a magia funcionar. Então, se você não tiver isso mentalmente, não vai funcionar. Então é muito legal essa personagem, exatamente porque ela parece até ser um pouco mais sádica, até, vamos dizer assim. Sim. Mas e a hora que ela age, você vê que ela assim, é só eu fazer. E ela vai. Quando ela vai, ela faz porque ela acredita. Eu achava que conseguia fazer, então eu fiz. E enfim, várias coisinhas, várias pontuadas, né, que são colocadas na avaliação final de quem todo mundo passou. Sim. Que é feita pela a outra elfa, né, pela outra maga. E é muito interessante como ela lê as pessoas. Ela faz uma leitura que é uma leitura por sensação. Então é aquele famoso insight bem alto. Então você passou, você falhou, então, e aí quando ela vai colocando as coisas, vai colocando essas pitadas, você fala assim, pô, é verdade, porque aquela personagem, as perguntas que ela faz pra cada um também, né, perguntou pra Fern, né, pra ela se tornar discípulo dela, tudo mais, e a Fern falou, não, obrigado, eu já tenho uma mestra. Sim. Testou, né, ela? Testou. E a Frieren falando que a magia favorita dela é a magia de criar flores também, porque foi a magia favorita da mestra dela, que a mestra ensinou, foi a primeira magia, acho que ela ensinou, que foi ensinada. Então, assim, é muito bom esse anime, meu Deus do céu. Sim, esse anime é muito bom. Inclusive, o feitiço que a Fern escolhe, né, no final, e a maga, elfa lá, super fodona, fica decepcionada porque o feitiço que ela escolhe é um feitiço simples. Deixar as roupas sempre limpas. Exatamente. Mas que, nossa, eu tenho certeza que todo mundo que pudesse ia escolher esse feitiço pra nunca mais precisar lavar roupa. Se tiver um que lava a louça também ia pegar. É muito bom porque a hora que ela fala pra Frieren, a Frieren tipo, boa, é isso aí. É muito bom, cara.
É muito bom. Mas e vocês? O que que vocês acharam desse anime? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Qual o seu episódio favorito? Vocês acham que a gente viajou aqui falando sobre esses temas principais? Talvez você fale, não, acho que o tema principal não é esse, não. O tema principal é esse. Pode falar aí nos comentários, né? Então deixa aí nos comentários, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Caso você não assistiu, assista. Porque se você gosta de RPG, e eu sei que você gosta porque você tá vindo aqui no nosso canal, cara, é um anime maravilhoso. Porque ele tem tudo de fantasia e de uma maneira muito legal. Eu falo que Frieren e o Mushoku Tensei, que é um outro anime de fantasia, são assim os meus favoritos, porque o Frieren tem essa pegada do pós e o Mushoku Tensei tem a pegada do Isekai, só que o do Isekai que tem uma pegada mais humana, então mostra um monte de coisa, mostra traição, mostra o personagem antes de morrer, ele na verdade é uma pessoa que ficava reclusa dentro de casa, então mostra trauma, mostra muita coisa, e eu falo que esses animes que tem mais essa pegada, eles têm me atraído mais. Mais reflexivos, mais né? reflexivos, sim. Mais cabeça. Obviamente, às vezes eu só ligo a TV e assisto, sei lá, um Kaiju Number 8 ou alguma coisa, só pra ver monstro socando monstro, e é isso. Que é bom também, que tá é bom certo também. Mas é isso, gente. Tudo de melhor sempre, e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Exatamente. Não esqueçam, se vocês ainda não deixaram like, não se inscreveram ou não sei qual plataforma tá, fazer o que você precisa, seguir a gente, e a gente vê vocês no próximo episódio. Até mais, gente. Valeu. Até, falou. Falou.